começando aqui mais uma aula, né? Nós estamos aqui na quarentena, nossa aulinha improvisada aqui na minha casa. Vamos utilizar a nossa parede aqui, a parede da minha sala, para poder mandar essa aula para você, né? Você ir na sua casa, eu aqui na minha casa, nós aí cada um se cuidando, né? Desse problema muito sério, todo mundo na quarentena. Só lembrando vocês que foi num período desse de quarentena, você sabia que Isaac Newton, veja bem, isso lá no século XVII, Isaac Newton estava em quarentena por causa da peste bubônica e numa dessas aí ele descobriu a teoria da gravidade e mudou completamente as nossas vidas, né? Quem sabe aí algum de vocês vão estar descobrindo alguma coisa interessante para nós que vai impactar aí as próximas gerações, beleza? Então a nossa aula normal, a diferença é que agora você está na sua casa, eu estou aqui na minha casa. Esse assunto é continuação do capítulo aí, calorimetria. Você já viu o calor latente, você já viu o calor sensível, nós já falamos sobre as mudanças de fase e agora nós vamos mostrar o diagrama de fases, tá? É algo bem simples, é um dos tópicos mais simples que tem aí no seu livro, no seu material, tá ok? O que é isso? Nós vamos mostrar a influência da pressão, sobre a mudança de fase de uma substância, né? Você está lembrado lá que nós falamos bem no comecinho do capítulo, né? Lá no começo das nossas primeiras aulas, que a água, por exemplo, ela entra em ebulição apenas ao nível do mar a 100 graus. Se você mudar ali a pressão, né? Vier para Goiânia, por exemplo, Brasília, São Paulo, qualquer outro lugar, ela não vai ferver mais a 100 graus, porque altera ali o que? A pressão. Então esse P aqui, galera, é o P de pressão, tá ok? Como que é esse diagrama? Ele tem três curvas, são curvas bem simples, tá? Aqui nós estamos definindo essa região como fase sólida e aqui eu tenho a curva 1. A curva 1, você lembra lá o nome da passagem da fase sólida para a fase líquida. Como é que chama essa passagem? Fase sólida para a fase líquida, nós temos aqui a fusão, tá ok? Portanto, a curva 1, ela recebe esse nome, curva de fusão, tá bom? Então aqui, para cada substância, você tem uma temperatura e uma pressão no qual essa substância sofre fusão. Se eu alterar a pressão, vai alterar a temperatura de fusão dessa substância, beleza? A fase 2 aqui, né, perdão, a curva 2, nós vamos chamá-la de curva de vaporização, tá? Nós já sabemos isso, o nome da passagem da fase líquida para a fase gasosa, vaporização, tá ok? Então, nessa fase aqui, a mesma coisa. Nós sabemos que a água ferve a 100, mas se eu aumentar a pressão, lembra lá que nós temos o exemplo da panela de pressão? Por que na panela de pressão o alimento cozinha mais rápido? Porque ó, ao aumentar a pressão, você aumenta também, aumentei a pressão, você aumenta a temperatura aí com que essa substância entra em ebulição. Então, novamente, você tem aqui a influência da pressão sobre a vaporização, que é uma situação que é diretamente proporcional, beleza? Bom, aqui nós temos a fase gasosa, e aí a passagem, né, nós demos o nome, recapitulando aqui, curva 2, é a curva de vaporização. O nome dessas transformações você já sabe, beleza? Bom, como é que chama a passagem? Vamos ver se você lembra da passagem da fase sólida para a fase gasosa, para a fase de vapor. Quem é que lembra? Vamos lá. Sublimação, beleza? Bom, sublimação, qual é o nome da curva 3? Curva de sublimação. Lembrando que aqui, ó, na fusão, eu tenho equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Na vaporização, equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor, daí o nome vaporização. E na sublimação, equilíbrio entre a fase sólida e a fase de vapor, né? Você lembra lá que quando a substância está mudando de fase, a temperatura mantém constante, por isso não precisa ficar com a chama lá no último volume, né? Na última potência. Você pode reduzir a potência, a água vai continuar fervendo, a temperatura vai continuar a mesma. Por isso nós chamamos aqui de equilíbrio, né? No caso líquido-vapor, aqui equilíbrio sólido-líquido e aqui equilíbrio sólido-vapor, beleza? Cada situação dessa é uma situação de equilíbrio. Mas você deve estar me perguntando o que é esse ponto T e o que é esse ponto C. O ponto T, você tem aqui ó, o equilíbrio entre as três fases da substância. Você tem fase sólida, fase líquida e fase gasosa em equilíbrio. Cada substância, a uma determinada temperatura, a uma determinada pressão, você consegue o equilíbrio entre as três fases, que agora não são duas fases. Então esse ponto T é chamado de ponto triplo ou ponto tríplice.
que representa aí o equilíbrio entre as três fases da substância, tá? E agora, para finalizar essa nossa aula, que é bem simples, você depois vai pegar os exercícios, vai pegar aí o seu material, tem algumas páginas todas teóricas, é uma aula que você teria condição de estudar, dar uma lida e fazer aí sozinho, não tenho dúvida disso, você é capaz, você consegue. É esse ponto C aqui. Bom, esse ponto C é chamado de ponto crítico, tá? A partir do ponto C, você tem a substância na fase gasosa também, porém a substância aqui ela passa a ser chamada de gás, tá? A substância passa a ser chamada gás a partir da temperatura crítica, tá ok? Então, se eu pegar essa substância aqui, gás, não é a mesma coisa que vapor. O vapor eu consigo ir direto do vapor para fase líquida, o gás não consigo fazer isso, tá ok? Ele tem uma temperatura específica, uma pressão específica. Então, a partir dessa temperatura crítica, que nós chamamos de C, as substâncias passam a ser chamadas apenas de gás, tá ok? Aí, no nosso ar, que a gente respira no dia a dia, você está respirando gás, no caso nitrogênio, no caso oxigênio, né? A maior parte é nitrogênio, mas está respirando também vapor, vapor de água, né? Nessa época do ano, aí a umidade bem elevada. Então tá aí para você mais um tópico, finalizando aí o nosso capítulo, a parte lá, né, da mudança de fase que nós começamos nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre esses assuntos. Você agora pode pegar os exercícios, ir para a plataforma, pegar o livro, caderno de atividades e fazer as questõezinhas em casa, tá ok? Um beijo para vocês, tudo de bom, bons estudos e juízo, se cuidem!